que saímos para ministrar a palavra do Senhor, que a gente tem que ter o Espírito Santo. Amém? Eu vou começar lendo Atos 1. Atos dos Apóstolos, né? Versículo 1, 4, né? Que fala que quando, depois que Jesus foi crucificado, né? Ele desceu na terra, né? Por várias vezes, né? Cerca de 45, se não me engano. Então, o 4 está falando, certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhe uma ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com fogo. E todos que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou datas para o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os fins da terra. Ou seja, Deus falou para eles primeiro receber o poder, né, do Espírito Santo, para depois eles ir pregar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Em Joel 2, né? No versículo 27, né? E está escrito assim: todos saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor e o seu Deus, e não há nenhum outro, mas nunca mais o meu povo será humilhado. 28, depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor clamar. Então, a vinda do Espírito Santo, ela estava sendo profetizada antes de Jesus vir à terra, amém? Então, o povo já clamava pela presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo, ela não ficava aqui na terra. Ela vinha e voltava. Então, não ficava aqui. E a gente não tinha hoje esse acesso que a gente tem, né? E João também, antes de batizar Jesus, nós podemos ver em Mateus 3, né? No versículo 10, o João Batista, ele já falava que o Senhor batizaria o povo com o Espírito Santo. Eu vou ler do 10 ao 12, tá? Que é: não, vou ler o versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, pois depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a palha em sua mão, limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aleluia. Em outras traduções que eu também li, fala que ele batiza o povo, né, para
se arrependem dos seus pecados. E um pouco mais abaixo, a gente vê que Jesus foi batizado. Mas Jesus tinha pecado? Não tinha. Então, Jesus, eu creio que sim, se batizou para nos mostrar que a gente tem que se batizar primeiramente com água, entendeu? Porque ele fala assim, Jesus respondeu assim, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Então ele precisou ser batizado, mas ele não tinha pecado. Então ele mostrou pra gente como que tinha que ser feito. Primeiro, ele se batizou com água. Depois que Jesus é batizado com água, logo quando ele sai da água, o Espírito Santo pousa sobre ele. Então o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Então também para Jesus começar a fazer a obra, ele foi batizado com água. 2, o Espírito Santo pousou sobre ele. Então ele precisou do Espírito Santo. Amém? Quando a gente vê no versículo 4, Jesus foi para o deserto. Ele ficou 40 dias, 40 noites no deserto, jejuando, ele foi tentado, né? Então, antes de fazer o trabalho, Jesus também fez jejum, fez propósito. Amém? A gente, às vezes, somos tão imediatistas. A gente quer... Hoje eu aceitei Jesus, amém? E, um exemplo, tá? Eu aceitei Jesus e hoje eu vou sair começando a pregar sobre as pessoas, abraçar as pessoas que às vezes estão endemoniadas, mas a gente tem que ter um preparo. A gente tem que ter um preparo. Se Jesus teve um preparo, quem somos nós para nos preparar? Amém? E agora eu vou um pouquinho depois que Jesus foi tentado e ele começa a pregar. Então, depois que Jesus passou pelo deserto, Jesus foi batizado, o Espírito Santo pousou sobre ele, ele foi batizado. Depois desse processo, que ele foi começar a pregar, né, para as pessoas, a começar os seus trabalhos. E depois ele começa a chamar os discípulos, entendeu? Eu vou entrar um pouco agora nos discípulos, né? Os discípulos, a gente vai ver que eles passaram por 6 processos, né? Eles foram chamados por Jesus, amém? Eles estavam vivendo a vida deles também, estavam pescando, entre outras coisas, e Jesus os chamou. E durante o período que Jesus esteve na terra, com eles foram ensinados. Então Jesus ensinou como devia ser feito. Quando depois eles são escolhidos, a gente vai ver. Calma, gente, tem paciência, gente, é a primeira vez. Aleluia. Eu ainda sou do papel, tá? Eu sou ainda do papel. Eu vou ler em Lucas 6. Lucas 6, versículo 12. Que foram, o título tem a escolha dos 12 apóstolos. Antes disso, Deus não tinha escolhido os apóstolos. E então, naquele dia, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus, e ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser seu traidor, né? Então, a gente viu que eles primeiro foram chamados, segundo, eles foram ensinados, terceiro, eles foram escolhidos, né? Então, até agora vemos que esse processo. No quarto processo, Deus deu autoridade, entendeu?
estou achando que mas na Bíblia fala que Deus nos deu autoridade para expulsar demônios, fazer milagres em seu nome. E tudo isso eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E depois que ele deu, depois disso, Jesus foi crucificado, Jesus veio à terra e tal. E falou: vocês vão para Jerusalém e esperem até que volte desse poder. Deus não deu um dia, Deus não deu uma data. Na Bíblia fala que cerca de 500 pessoas viram Jesus subir até o alto dos céus. Mas que quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, só tinham 120. Eu não lembro onde está, mas falam que demorou 10 dias para o Espírito Santo descer na terra. Então, eu imagino que estavam lá no primeiro dia, todo mundo desceu para Jerusalém, e ficou no primeiro dia, o Espírito Santo não veio. Aí no segundo dia, já diminuiu pessoas, mas o Espírito Santo também não veio. Chegou o terceiro dia, também não veio. Quarto, quinto, sexto, sétimo, até chegar o 10º. Entendeu? E aí, uma coisa que assim, todos querem receber o poder de Deus, mas nem todos aguentam o processo. O processo aqui foram de 10 dias, mas às vezes Deus prepara a gente por muito tempo. O processo pode demorar um dia, pode demorar um ano, e a gente não sabe, mas tem que passar pelo processo e tem que ter obediência, porque Jesus só falou para ficar em Jerusalém. Aqueles que não ficaram em Jerusalém não receberam o Espírito Santo, entendeu? E no sexto processo foi quando o Espírito desceu com poder sobre eles, amém? E ali o povo estava falando, teve línguas repartidas como de fogo. Teve línguas estranhas, falam que cada um falava uma língua e eles entendiam. E aí, depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, na primeira pregação, 3.000 se renderam a Deus. Entendeu? Eles passaram pelo chamado, eles passaram por ensinamento, eles passaram por ser escolhido, teve autoridade. Passou pelo processo, teve obediência e o Espírito Santo desceu. Depois eles foram pregar. Amém? O Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, né? Que falar em línguas, fazer milagres, curar. O dom do Espírito Santo é muito lindo, mas também a gente tem que falar sobre os frutos. Os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a gente não tem mais essas coisas, a gente não tem o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito, a gente precisa do Espírito Santo, porque o que eu vou fazer sem o amor? Sem o amor, como eu vou ali pegar a palavra do Senhor se eu não tenho amor pelo meu próximo? O que eu vou fazer sem alegria? Alegria, não tenho alegria, para que eu vou ter vontade de fazer alguma coisa? O que eu vou fazer sem paz? Se eu não tiver paz, eu não faço nada. Eu vou passar aflição para ver como outra pessoa vai passar aflição. Eu tenho que ter benignidade. Benignidade é eu tenho que ter bondade, fazer o bem ao próximo, eu tenho que ser fiel, ter a fidelidade, ser mansidão. Ter mansidão, porque se eu não tiver mansidão, eu vou bater na primeira pessoa que vai falar minha aflição no meu pé. Eu tenho que ter domínio próprio. Se a pessoa me irritar e eu querer bater nela, eu tenho que me dominar, me segurar e falar: não vou bater nessa pessoa. E essas coisas eu só vou fazer se eu tiver o Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não consigo fazer nada dessas coisas. Por isso, o Espírito Santo não é opcional para nós que somos cristãos. Não, a gente tem que buscar pelo Espírito Santo, a gente tem que clamar pelo Espírito Santo, às vezes você pedir para que ele desça. Antes disso, antes dos apóstolos pedirem o Espírito Santo para Deus, era desejado a presença do Espírito Santo. E quando Jesus estava na terra, o Espírito Santo estava sobre ele e estava guiando os apóstolos. A gente tem que passar por ensinamento antes. Então, a gente quer já fazer as coisas, a gente nem tem conhecimento para isso, né? Quer sair fazendo as coisas. A gente tem que passar pelo processo. Entendeu, gente? E a gente
gente, como na Bíblia fala, a gente tem que ser imitadores de Cristo. Amém. Jesus passou por um processo. Jesus não saiu um belo dia e foi pregar. Jesus, ele passou por um processo. Ele tinha um ensinamento, porque ele era Jesus, mas ele foi batizado. Ele esperou o Espírito Santo pousar sobre ele. E